amigos, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante para mim, que é sobre o porquê que eu parei de comer carne, em especial carne vermelha, né? E eu queria estar falando ao ar livre nesse tema, né, para dar uma sensação boa. É um tema que me traz muita leveza, na verdade. Mas tá ventando tanto que pode ser que fique ruim o áudio, tá um pouco incômodo. Então eu vou arrumar um abrigo, vou me deslocar pro trailer ali, mas não impede a qualidade da nossa conversa. E eu quero muito falar sobre isso e escolhi esse dia especial. Hoje é dia... Que dia que é hoje? Dia 3, desculpa. Dia 3 de junho de 2024. O dia não é especial em nada assim, mas ele é especial no sentido de que hoje eu tô fazendo o Ekadasi. Então ele é muito simbólico esse dia. Eu esperei para fazer esse vídeo no dia do Ekadasi, que eu faço o Ekadasi. O que é o Ekadasi, né? O Ekadasi é um dia especial, são 2 dias na verdade, que dentro da... Vou acender a luz aqui. Dentro da filosofia Veda indiana, são 2 dias no mês que nós temos para cuidar do nosso corpo, cuidar de nós mesmos, né? Do nosso corpo mesmo, do nosso corpo físico. Baseado no 11º, deixa eu mudar aqui, vou botar no tripé a câmera. Baseado no 11º dia após a lua cheia e no 11º dia após a lua nova. Então bate 2 datas, né? Acontece 2 vezes ao mês esse calendário. E as pessoas que seguem muito estudam muito, né, a cultura Veda, costuma seguir isso, e eu sigo assiduamente o Ekadasi. Então a cada 2 semanas basicamente, né, no 11º dia após a lua nova e no 11º dia após a lua cheia, a gente faz um jejum. É um jejum que pode ser um jejum completo. Você fica desde a noite do dia anterior, após o jantar, até amanhã do outro dia, né? Um pouco mais de 24 horas. Você fica em jejum. Ou pode ser um jejum parcial, né? Você come todas as frutas são permitidas. Tem os alimentos que são proibidos, na verdade, né? Todas as frutas são permitidas, a maioria das verduras, enfim. O que se proíbe realmente se proíbe, né? Enfim. Mas o que caracteriza o Ekadasi é você não comer, obviamente, carne, né? Primeiro, qualquer restrição à carne nesse dia. E grãos, né? Grãos, farinha. Qualquer tipo de farinha, coisas que retenham água. Por quê? Qual é a lógica qual que é o sentido do Ekadasi, né? Segundo os Vedas, nesses 2 dias é um dia que a Lua trata a água do planeta Terra. Há uma purificação de toda a água que está contida no planeta Terra, né? E isso inclui a água do nosso corpo. Afinal de contas, a grande maioria do nosso corpo é composta de água. Então, como a Lua, né, segundo os Vedas, estaria purificando, né, a água do planeta, ela estaria purificando a água do nosso corpo também, desse dia, né? E aí qualquer alimento que retenha água, enfim, como a farinha, alguns grãos, né, você não come arroz, não come uma série de coisas, para você não impedir esse fluxo, não impedir o fluxo. É um dia que a gente permite que haja uma purificação do organismo, né? E essas toxinas vão embora. E se você come alguns determinados alimentos, eles seguram a água, né, no organismo, e você não consegue fazer essa purificação. Então esse é o Ekadasi, né? São 2 dias no mês que a gente tira para isso. E hoje eu estou nele, né? Eu estou fazendo ele hoje, porque é o 11º dia após a lua cheia que a gente teve. E assim, é um jejum
que mesmo antes de eu conhecer os Vedas, eu praticava, eu sem saber, né? Eu não sabia do Ekadasi, é uma coisa que eu conheço há pouco tempo. Mas mesmo antes disso, eu fazia esses jejuns de tempos em tempos. Por sentir, eu nunca vi em lugar nenhum, nunca não seguia nada, simplesmente eu fazia porque eu sabia que aquilo purificava meu corpo. Né? Eu sentia isso, né? Eu sinto isso. Né? E cada Ekadasi que eu faço, eu sinto mais. E o Ekadasi ele é um movimento progressivo, né? Então você sente a cada Ekadasi o benefício que aquilo faz para o seu corpo. E quando você faz durante um bom tempo, já né, depois de alguns meses, você realmente sente muito, né? Muito aquela purificação. Você se sente mais é mais potencializado, sabe? Quanto mais tempo você consegue seguir sem interromper, mais você vai sentindo seu corpo cada vez mais forte, enfim, nesse sentido. É realmente uma purificação, né? E eu já fazia isso antes de conhecer. Depois que eu conheci isso, tudo fez muito sentido para mim. Então por isso eu escolhi esse dia, né? Eu estou nesse processo. Depende, né? Tem dia que eu não como absolutamente nada. Se você quiser, você pode ficar sem água, inclusive, sem nada. Dependendo do dia, eu tomo só água, né? E alguns dias eu como frutas também, né? Eu não como mais nada, assim, não boto mais verdura, não boto, eu fico na fruta. Quando eu como mais nesse dia, né? Eu tento comer o mínimo possível, mas eu tento ficar na fruta, uva, alguma coisa assim, coisas com água também. E é isso, e tem sido muito... É uma forma também de você dominar sua mente, né? Eu fazia isso por conta disso também, né? Eu sabia da purificação que o meu corpo precisava de alguns momentos. Quando a gente se sente intoxicado, né? Você comeu besteira, comeu um monte de coisa que você tem que dar aquela limpada, né? Mas no Ekadasi, além dessa purificação do corpo, né? Ele trabalha muito a questão do domínio sobre a mente, né? Você que manda na sua mente, né? Essa questão da fome, ela é muito relativa. Então, antes do Ekadasi, eu fazia isso como uma forma de domínio da mente também, não só como purificação. E aí eu cheguei a ficar mais de um dia, né? Eu acho que eu fiquei alguns dias, já cheguei, eu acho que meu recorde foram 5 dias, mas tem gente que fica bem mais, né? O propósito era muito de purificação e de domínio sobre a mente. A gente não morre, né? O problema é água, se você está tendo água. Mas enfim, o porquê disso, né? A pessoa, tem estudo científico que comprove né, que há uma melhora, alguma coisa, assim, para mim não importa. Eu sei que há estudos sobre isso, realmente, mas eu não me importo, que na verdade é o que eu sinto, né? Eu sinto essa purificação e eu sinto o domínio sobre a minha mente, né? Aquela vontade de você, nossa, né? Passar na frente de um pão ali, um pãozinho com manteiga, ia ser a delícia agora, né? Agora que horas são? Já são 6:30 da tarde, né? Então, se eu pensar em comida, eu vou ficar com fome, minha mente vai, obviamente, comer qualquer coisa, né? Vai vir fome na mente. Mas vamos voltar para o assunto da carne, né? Então, por que eu parei de comer carne? Antes de mais nada, eu gostaria de pôr que eu detesto essa coisa que tem a ver com moda, né? Então não tem nada a ver com moda, até porque não é uma moda, né? O aumento de pessoas que saem da carne, né? Que param de comer carne, hoje na humanidade, né? Ele tem muito a ver com uma coisa natural e um despertar interno da pessoa, né? Que é uma das coisas que aconteceu comigo. Eu vou falar dividindo em 3 assuntos, 3 aspectos. Por que eu parei? Tem um aspecto ético, tem um aspecto espiritual, né? E tem o aspecto fisiológico, tá? Então, por que eu falo que eu não gosto desse negócio de moda? Porque toda vez quando eu fui muito crítico disso, né? Porque eu achava muito que, isso assim, falando há mais de 10 anos atrás, eu achava que tinha muita coisa a ver com modismo, eu não entendia muito, né? Ou por questões de ideologia que já fez muito parte de mim, mas eu não queria que isso viesse à tona, então eu fui até resistente um pouco
nisso, porque com minha esposa, quando ela ficou grávida do segundo filho, ela parou de comer carne. E ela o nosso primeiro, o segundo filho, ela manteve ele um bom tempo sem comer carne. E hoje ele natural, depois ele começou a comer, comeu tal. Hoje ele está com 11 anos, mas ele por si ele não quer, né? Ele não curte carne. Mas naquela época, quando ela parou, eu fui resistente, né? Porque eu não entendia muito bem, era uma coisa dela, fisiológica, e era um despertar também. Ela depois voltou a comer carne, enfim, hoje ela come e tal, ela come mais do que eu, né? A questão da carne, para mim, eu vou especificar muito na carne vermelha, tá? Eu não tenho comido carne vermelha, eu não como também as outras carnes, a não ser coisas do mar, né? Eu ainda estou comendo como ovo, enfim, como queijo, não consigo parar de comer queijo, né? Sou viciado em queijo. Mas a carne vermelha eu não compro mais. Ah, se eu for na casa de um amigo, né, eu chegar, ele me convida para um jantar, tem uma carne de hambúrguer e tal, carne vermelha. Eu vou comer? Talvez. Eu ainda não tô nesse ponto né? Pode ser que eu chegue nesse ponto de não aceitar e não, se não tiver outra coisa, eu não como. Mas eu não tô nesse ponto, mas eu tô não consumo, né? E eu tento colocar que não vou consumir, né? Eu já fui para jantares na casa de amigos e recusei, né? Já a carne, em outros eu acabei comendo e tal. Depende muito, é uma coisa que eu preciso sentir. É o que eu tô falando, eu não gosto da modinha. Então quando estava muito na modinha e eu não entendia, eu não sentia nada, e eu fui inclusive resistente a isso. E não deveria, porque eu sempre tive uma ideologia muito forte. E quando eu estava na faculdade, eu li aquele livro, o livro de ouro da Amazônia. Aconselho todo mundo ler. E lá fica muito explícito como essa indústria alimentícia é perversa, sabe? Em vários sentidos, não só com os animais, com os seres humanos também e com o meio ambiente, né? Então, naquele livro eu vi o quanto que a pecuária extensiva vinha destruindo. Desculpa que eu balanço minha perna aqui, essa mesa é meio móvel, o vídeo fica assim, né? Mas eu vou ficar quieto. Mas a pecuária extensiva, ela é o maior responsável por perda de biodiversidade na Amazônia, né? Que é a perda de habitat, né? Você perda de habitat, você é o maior responsável pela perda de biodiversidade. E o maior responsável pela perda de habitat na Amazônia é a pecuária extensiva junto com a monocultura de soja, né? Então, por conta disso, quando eu li esse livro, né, bem antes de eu conhecer a minha esposa, por questões ideológicas, eu gostaria muito de ter parado de comer carne naquela época, mas eu não conseguia, porque eu ainda estava muito da nossa cultura também, do Brasil, né? E eu não consegui. Esses anos todos eu me mantive, mesmo com a ideologia forte de saber que eu estava alimentando uma indústria perversa, sabe? De vários sentidos, de como eles, além de destruir o meio ambiente, né? E a forma perversa que eles tratam executam os animais têm uma vida miserável realmente, e como eles empurram tóxicos e lixo químico para nós humanos comer, sem nenhuma responsabilidade, né? E o que não é aceito exportar para a Europa, eles empurram para a gente aqui dentro, né? Aqui não, eu não estou no Brasil agora, mas dentro do Brasil para gente comer. Então, por essa questão ideológica, eu deveria ter parado há muitos anos atrás e não consegui. Quando a minha esposa parou, eu fui resistente e, obviamente, eu não parei. E depois eu acabei forçando o nosso filho a começar a comer carne quando ele era novinho, devia ter uns 3, 4 anos, 4, 5 anos, ele não comia, né, mas ele acabou comendo por uma certa pressão minha. Não muito, assim, eu só questionava a minha esposa, poxa, será que não vai impactar? Sabe aquela, aquela ignorância nossa? Ah, não vai impactar na nutrição, no crescimento da criança e tal. Aí acabou que ele começou a comer e depois de um tempo minha esposa voltou a comer por ela, né? Por ela mesma ela voltou a comer. Mas é tão ignorância essa coisa minha, né? Que você vê que tem fisiculturista, né?
inclusive campeão mundial, vegetariano, né? Então, enfim, por ignorância a gente acaba falando um monte de besteira, né? Foi o que eu fiz. Mas comigo, vamos voltar porque eu vou em cada aspecto. Então eu falei em três, né? A questão ética eu acabei de abordar, né? Então tem a ver sim, você tem que levar pela questão de como, qual o impacto disso no meio ambiente, o impacto nisso nos próprios animais que estão sendo manipulados, o impacto disso na relação homem-animal, né? Você tem absurdos de seres humanos, né? Já foi pego na agropecuária, alimentando boi e vaca com ração carnívora, né? Um animal que é herbívoro, né? Estavam alimentando com ração à base de carne, cara. Olha que covardia com o animal, né? E é óbvio que isso ocasionou vários problemas, inclusive os problemas de saúde nos animais, que vieram impactar os próprios humanos e acabaram parando. Não devem ter parado, né? Porque sabe como é que são as coisas. Mas veio à tona isso e houve uma fiscalização mais forte por conta desse problema, né? E parece que não só com base de carne, né? Com base alimentando os animais com ração à base de carne, mas com a base canibal, cara, com a base de carne às vezes do próprio bicho. Olha a covardia do ser humano, sério, você pegar um animal que é herbívoro e você alimentá-lo com carne da própria espécie, transformando o animal em canibal. Isso é verdade, isso foi fiscalizado e teve que separar. Enfim, houve uma fiscalização e colocou colocou como proibido, né? Mas até então nem isso era proibido. Agora a gente sabe como é que são as coisas. Os caras fazem o que é barato, né? Quem fiscaliza isso? Como está sendo fiscalizado, né? Então, por questões éticas, né? Pela relação nossa com os animais, de respeito, né? Com esse organismo vivo que está aqui e ele não está aqui para ser desrespeitado por nós, né? Essa questão com o meio ambiente. Então, por uma questão ética, eu realmente esse foi um aspecto muito importante, sempre presente. Mas aí vem os outros dois, né? Tem a questão fisiológica, que foi um chamado para mim, fisiológico. Né? A carne sempre me fez mal, sempre pesou, né? E meu organismo ele processa muito lento, muito lento. Esse vídeo vai ficar um pouco grande, gente, não tem jeito. E como o meu organismo processa lentamente, né? Carne sempre me foi um prejuízo, me deixou, né? Eu custava dormir, não dormia bem. E aí eu tenho um problema fisiológico crônico desde que eu nasci, desde que eu me conheço por gente, que eu sofri muito na infância e ainda hoje tem tempos em tempos me dá um sofrimento muito grande, que é a prisão de ventre. E a minha prisão de ventre é bizarra. Bizarra ao ponto de médico duvidar, mas eu já fiquei semanas sem conseguir fazer o número 2. Semanas encostando em um mês, de verdade. O médico não acredita. Você tem noção do que uma criança ficar 3 semanas sem fazer cocô? E eu ficava muitos períodos, eram mais longos na infância. Então eu ficava, cara, um mês. Não é exagero e não era exceção. Eu chegava a bater um mês sem ir no banheiro e aconteceu isso já na fase adulta. Eu marcando, contando e eu falando para minha esposa, falando, olha o que está acontecendo, olha quantas semanas já de bater, cara, 3 semanas e eu não ir no banheiro. Então eu tenho uma prisão de ventre bizarra mesmo, né? E por culpa minha, por não cuidar da minha alimentação, que isso vinha continuando a acontecer, né? Uma coisa que mesmo com a minha alimentação cuidada, eu continuo tendo. Eu simplesmente tenho, meu organismo ele não tem movimento, né? O meu intestino, os movimentos que deveria ter, e ele retém todo líquido. Então seca tudo e não sai.
Enfim, essa é uma questão fisiológica e a carne ela vinha piorando muito isso. E não só isso, eu comia carne, além daquilo travar todo o meu intestino, cara, meu organismo ele arriava. Então eu era do cara que eu precisava, quando eu terminava de almoçar, eu praticamente desmaiava. Se eu sentasse num sofá, eu apagava. E como é que você faz trabalhando? Tipo, no trabalho, eu não podia comer, não podia fazer um prato e botar carne, porque eu apagava, né? E eu tava sendo esse cara que, normal, beleza, eu, eu como e depois do almoço eu preciso de uma sonequinha de meia hora, uma hora. Eu achando que, beleza, que dizem que faz bem pra saúde, inclusive, né? Mas era uma coisa fora de controle, assim, né? Eu ficava como um vegetal, né? E depois que eu cortei a carne, principalmente essa carne vermelha, isso acabou, cara. Eu não tenho mais sono durante o dia. Eu acordo de manhã, posso ser a hora que for, e acabou. Só vou dormir de noite. Eu posso comer, até porque eu não como mais igual um monstro, né? Mas eu como pouco, mas posso bater um pratão. Eu não tenho mais sono depois do almoço e hora nenhuma. A energia, né? Eu tô com muito mais disposição agora cuidando da alimentação e que eu cortei a carne. Então, por questões fisiológicas, eu cortei a carne também, né? E agora eu tô correndo um pouco, porque esse vídeo vai ficar um pouco grande, não tem jeito. Mas eu vou tentar abordar o que eu preciso abordar. E agora o último ponto é a questão espiritual. E aí entra várias coisas, né? Um chamado espiritual de verdade, porque quando eu parei de comer a carne vermelha, principalmente, foi a questão fisiológica estava forte, a questão ética estava forte, mas eu estava num processo espiritual muito forte, uma caminhada, né, de desenvolvimento espiritual muito forte, e ficou antiético espiritualmente se eu continuasse comendo a carne, né, da forma como eu vinha, normal, regular, como se nada tivesse acontecendo. E eu senti que eu precisava, aquilo era uma coisa, cara, eu preciso cortar isso, porque vai de encontro a tudo que eu estou estudando. Porque de fato nós não somos. A gente está aqui para aprender, né? E nós não somos carnívoros. Porque você está caçando. Carnívoro é quem come a carne fresca, caçada na hora. Então você está no mato, você caçou um animal, você abre a pele dele e cai de boca na carne com sangue, aí você pode se considerar um carnívoro, né? Dei uma engasgada aqui que eu tive que recomeçar. Eu estava tentando falar a palavra coprógrafo, que é quem se alimenta de fezes, né? Mas não era isso que eu estava querendo dizer. Eu estava querendo falar necrófago, né? Quando você come a carne que o ser humano come, né? A forma que a gente come hoje, né? Baseado nessa indústria. Essa indústria transformou a gente em comedores de cadáveres. Então nós acabamos sendo necrófagos. Porque você não está na natureza comendo carne fresca, né? Você mata um animal, abre ele e come a carne e aquele sangue todo, e aquilo o animal curte aquele gosto, né? Quentinho da carne viva ainda. Aquilo é o carnívoro, né? O ser humano se transformou num comedor de cadáver, né? Nós somos necrófagos. O seu churrasquinho, você está se alimentando de cadáveres, né? De carne de animais mortos há muito tempo, né? E alguns até que estão congelados por muito tempo, né? Então tem essa questão que vai muito pega na questão ética também e vai na fisiologia antes de chegar no espiritual, porque quando você come carne em putrefação, assim que a carne, o animal morre, ele começa a produzir toxinas como putrefacina, enfim, tem outras toxinas que são naturais da carne morta, né? E é isso que a gente acaba ingerindo. Então vai no fisiológico e vai muito no espiritual para mim. Quando eu comecei a me desenvolver, principalmente estudando sobre os Vedas, né? E lá fica muito claro, né, que a caminhada evolutiva do ser humano é o de parar de corromper a si mesmo, se apropriando da carne de outros animais, né? Consumir outro ser vivo, obviamente,
movente, né, que não sejam as plantas, ou enfim, mas animais, né, que estão aqui conosco, dividindo esse espaço, é uma coisa que o ser humano tem que refletir sobre. Não estou trazendo, cuspindo verdade, eu estou trazendo a minha perspectiva, mas a gente tem que refletir sobre isso, porque parece ser a caminhada natural da gente parar de se corromper e se apropriar do corpo de outro ser para se alimentar. A natureza é assim, você vê que todos os animais eles fazem isso e tal, mas pela nossa perspectiva, qual que deveria ser o animal mais evoluído, né? Se você vai estar sempre se comparando aos outros, aí você está sempre comparando a sua ética também ao cara que tá fazendo errado, né? Em todos os sentidos, porque todo mundo faz, né? Mas e você, né? Os outros animais fazem, mas e a raça humana, né? Se julga tão evoluída, né? Comparado com os demais, mas senta à mesa para cortar com talheres uma carne de um animal morto há meses, uma carne podre, né? E um ou outro animal, uma outra espécie na natureza faz isso, né? O tatu, alguns, enfim, urubu, enfim, outros animais fazem isso. Mas a gente vai lá e a gente vai se comparar a eles, então, né? A gente vai chegar lá nesses. Esse nível espiritual que o ser humano quer estar, né? Então, essa questão espiritual pega muito, né? E me pegou muito na carne vermelha, principalmente, pelo fato todos, ético, fisiológico e espiritual, quando eu descobri por que os indianos não comem a vaca, por que eles não comem carne bovina, né? Que a gente brinca tal, e zoa e não sei o quê. Até brincar com os indianos sobre isso, depois que eu descobri por que eles não comem a carne bovina, eu nunca fiz isso, mas eu não teria nem coragem, seria o cúmulo da perversidade, da bizarrice, você fazer piada e ir diretamente ao indiano, por conta disso, como eu já vi fazendo, né? Aqui eu tenho muitos amigos indianos, estou no Canadá, que tem muitos deles aqui. Eu já vi canadense brincando, fazendo piada e tal, e oferecendo, né, um hamburguinho assim e tal. E que você pode até rir na hora, porque o indiano ele é muito alto astral, né? Ele ri, ele faz piada junto. Mas é uma coisa muito desrespeitosa, absurdamente, profundamente desrespeitosa. Depois que você descobre o motivo. E por que eles não comem a carne desse animal? Simplesmente porque eles têm a vaca, eles consideram a vaca como a mãe de todos nós. É a mãe deles, é a mãe de todos os seres vivos, de todos os animais, porque ela alimenta todo mundo, né? A vaca, o leite da vaca, ele alimenta todos, não só o ser humano, né? Não alimenta só o bezerro, ele pode alimentar qualquer animal mesmo, tanto que quem trabalha com conservação sabe, né? Eu já trabalhei com conservação, já trabalhei com resgate de animal. Independente do animal que você pega, filhotinho ou pássaro, ave, e para manter ele vivo, né, até que você, uma situação de emergência, até que você tenha as condições ideais, o que você dá é leite de vaca para papagaio, para periquito, para qualquer animal que você encontra na natureza. E você dá um mingau de leite, alguma coisa, pode ser réptil, pode ser o que for, você está nutrindo, você está alimentando, né? E há milênios os indianos têm essa consciência, né, e esse conhecimento, e por isso eles consideram a vaca como a mãe de todos os seres, né? E, cara, é tão genuíno, é um grau de depuração tão alto, imaginar que isso foi concebido há milhares de anos atrás, né? A filosofia Veda é conhecida há pelo menos 5.000 anos que ela foi para a parte escrita, mas antes disso ela vinha sendo repassada, né, oralmente por outros milhares de anos, e já se tinha essa elevação, né, uma coisa que você fica impressionado, que hoje em dia o ser humano está tão longe disso, mas muito longe. Se a gente fosse pegar a nossa moral de hoje, né, para tentar escrever um livro espiritual, seria uma catástrofe, né, comparado com um grau como esse de elevação, né?
Então, quando eu descobri o porquê, né, disso e tal, cara, me tocou muito, né? Cara, que coisa bela, assim, fantástico, né? É um entendimento, é um entendimento, é uma interpretação do mundo onde está, né? E infelizmente nós estamos muito longe disso, né? O mundo ocidental em si está muito longe disso. Então eu compilei essas três questões, né? Por que eu parei de comer carne? Ah, eu parei de comer carne totalmente? Não. Eu gostaria de seguir mais, né? Mas o que eu faço hoje? Eu não entro no mercado, eu não compro uma carne vermelha. Mas não compro mesmo, e não vou comprar, né? Tá aí uma coisa que eu não faço, não tem como eu fazer isso, né? Por todas essas questões. Estou respeitando o meu corpo, né? Eu estou respeitando a minha ética, a minha moral, e eu estou respeitando a minha espiritualidade. Então, por respeito a esses três aspectos fundamentais da minha existência, né? Literalmente é tudo que eu tenho nesse e no outro mundo, né? E no mundo além, matéria, né? Enfim, do mundo parafísico, né? Metafísico, eu tenho esse compromisso comigo mesmo e com o que vai além disso, né? O que vai além desse corpo. Então eu tô falando por mim, né? Não é uma questão de moda. Eu experienciei, eu precisei passar por tudo isso e por várias outras experiências, né? Para enxergar necessidades. Então, assim, parei de comer carne totalmente? Não, mas não entro no mercado para comprar. Eu também não compro mais frango, nem porco, não compro nada. Eu compro ainda assim peixe, né? Eu amo camarão. Eu não tenho como, assim, eu não tenho esse interesse de ser vegetariano também, né? Porque eu amo queijo, cara, né? Eu não vou, voluntariamente, eu não. Tem que ser, porque eu não vou seguir uma coisa que eu não sinto. Se eu sinto, meu corpo tem a necessidade de ter um queijinho, né? De ter uma manteiga, alguma coisa, eu tenho. Mas, e o peixe? É um ser vivo também. Você tá. Continua corrompendo né, espiritualmente, porque você também está se alimentando de carne em putrefação também, de peixe. Sim, concordo, né? Mas embora a gente não pode tomar o statement, né, a sentença de que não sou perfeito e nós vamos caminhar à perfeição, mas hoje eu admito que não consigo cortar porque eu amo, eu adoro coisas que vêm do mar. E só que a agressão espiritual é a mesma. Eu concordo, é a mesma. E eu preciso trabalhar isso. Eu quero trabalhar isso, né? Mas por enquanto eu não consigo cortar. Mas não há uma agressão fisiológica, né? E não há uma agressão ética, uma vez que dependendo da fonte onde eu esteja adquirindo essa pesca. Que a gente sabe que tem a pesca predatória que destrói tudo, né? Principalmente de navios japoneses pelo mundo. Mas enfim, se você sabe a sua fonte, de onde você está retirando aquele peixe, da mão de um pescador, da mão de uma pequena pescaria que recebe ali, tem um escambo justo com o pescador, eu diria que para mim, eu não estou corrompendo o meu corpo nem a minha ética, mas eu estou sim corrompendo a minha ética espiritual, e essa é a mais difícil. É por isso que ninguém quer trabalhar isso, né? Essa é a que destrói, despedaça o seu ego. Essa é a que desfaz, arranca, né, o nosso ego e é o que a gente não está muito disposto a se desfazer. Desfazer do ego é desfazer da gente mesmo, né, na nossa concepção. Mas é aquele lance, você tem que entender que você desfaz do ego da mesma forma que uma gota, ela volta ao mar, né? Ela deixa de ser ela, mas ela passa a ser tudo. Então é difícil, mas a gente tem que caminhar para isso. Tá? Mas, bom, era isso sobre a questão de comer carne. Gostaria de voltar nesse assunto outras vezes. Vou fazer um vídeo específico depois sobre o ECADAS, explicando mais, enfim, trazendo mais essa ferramenta que eu trouxe para minha vida. E segundo os Vedas, você não precisa fazer muita coisa
para diminuir, cortar o seu ciclo do samsara, o seu ciclo de reencarnações nesse planeta. Né? Porque a gente não vai parar de reencarnar enquanto a gente não crescer espiritualmente, mas é bem simples de você encurtar esse seu ciclo aqui. Eles dão 3 receitas para isso, basicamente, os Vedas. Né? Então, um seria ler o Bhagavad Gita, o outro seria o próprio Ekadasi, né? E o terceiro, cantar o Mahamantra. Com essas 3 coisas, você está no caminho da ética cósmica, da ética universal. E é para isso que eu caminho, e é isso que eu gostaria de espalhar, né, para outras pessoas, para ver se a gente consegue encostar nesse aspecto espiritual, porque às vezes o ético e o físico são difíceis. O físico é o mais fácil, né? O doeu no corpo a gente para, né? Que é o que estava acontecendo. O ético, quando a gente começa a refletir, e aí essas duas ações te aproximam da ética cósmica. Aí você sente o espiritual. E é para isso que a gente está caminhando. Beleza, pessoal? Era um vídeo grande, importante, mas eu gostaria muito de ter trazido realmente esse assunto. E nesse dia especial, que eu estou aqui curtindo o meu Ekadasi e sentindo meu corpo sendo purificado em mais um dia especial. Beleza? Um dia abençoado aí para todo mundo. Um grande abraço.